o quão errado a gente pode estar numa janela de 1 ano. Esse artigo aqui, ele é de outubro de 2023 e foi postado pelo Stack Overflow. E eu não sei vocês, mas durante boa parte da minha carreira, sempre que eu tinha uma pergunta para fazer pro Google, na verdade eu colocava algo no fim da pergunta que é Stack Overflow, porque dessa forma eu sabia que eu ia cair num humano respondendo a minha pergunta como se eu tivesse 5 anos, ao invés de ter que parar e ler eu mesmo a documentação. E assim como o Open Source, o Stack Overflow sempre foi uma comunidade onde um lado só pergunta e poucas pessoas contribuem e respondem. Recentemente eu vi que tem mais pessoas respondendo, mas a grande maioria está usando o próprio ChatGPT para responder, então fica a questão já do Stack Overflow que eles devem estar enfrentando, que é como saber se isso aqui é uma inteligência artificial respondendo para ganhar pontos na comunidade ou é um ser humano que foi lá e escreveu e tal, e dedicou o seu tempo pra ensinar outra pessoa. E no final das contas do dia, que diferença faz tu perguntar pro ChatGPT se tu vai ter que ir no Stack Overflow e ver uma resposta de uma IA. Falando nisso, tem uma aba nova aqui, ó, Overflow AI. A funcionalidade para fazer uma supercharge aqui no teu workflow. Stack Overflow no seu ambiente de desenvolvimento. Cara, isso aqui é novo, ó, eu não tinha visto isso aqui. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo, depois a gente dá uma olhada nisso. Então a IA é suficiente para aumentar a sua produtividade? Essa pergunta foi feita em 2023. Vamos ver qual foi a conclusão do artigo. E aí vamos analisar se depois de 1 ano o artigo estava correto ou não. Ser um programador eficaz com uma ferramenta de geração de código ainda exige que você seja um programador eficaz sem uma ferramenta de geração de código. E eu vou te dar um exemplo, tá? Recentemente a gente estava em processo de entrevista na empresa e eu fiz um workshop, tipo assim, com um colega meu que é muito mais experiente em entrevistar engenheiros, né? E ele estava me contando sobre, na antiga empresa dele, experiências que ele teve ao entrevistar candidatos que estavam utilizando inteligência artificial. Ele era contra a inteligência artificial, eu dei o meu palpite que eu sou a favor, que eu não me importo do candidato usar inteligência artificial na entrevista, só que a gente chegou numa conclusão que tem que usar da maneira correta, né? Então, qual que seria a maneira errada e qual que seria a maneira correta? Se tu tem uma tarefa, seja na entrevista ou seja no teu dia a dia, que pede para ti, por exemplo, conectar em uma API, tá? Tu vai fazer a conexão com uma API. O que tu precisa? Bom, tu vai precisar de um client HTTP, certo? Para fazer a requisição. Aí tu vai usar o teu post, teu get, vai fazer o request no método que tu quiser fazer. Aí tu vai ter que fazer o quê? O parse do response. Vai ter uma resposta e tu vai fazer o parse disso, vai transformar em objetos e aí vai usar de forma assíncrona, certo? Para não bloquear a tua aplicação. Então tem 3 pontos chaves aqui quando tu vai fazer uma conexão numa API externa, certo? Podemos concordar com isso? Enfim, tem candidatos, tá, que pegaram isso aqui e simplesmente jogaram na inteligência artificial. Então o cara pega e fala tipo assim, cara, conecta nessa API aqui pra mim, e aí qual que é o prompt, né? O prompt inteligente, que o candidato acha que é inteligente, né? Que o programador acha que é inteligente. Conecta nessa API, transforma em objeto a resposta e faz de forma assíncrona. Ok, esse prompt é inteligente ao teu ver? Aos teus olhos? Cara, o problema desse prompt, eu vou te falar, é que tu não tá dando as coordenadas pra inteligência artificial no que ela deve utilizar, tá? Tu não tá dizendo pra ela o que ela deve utilizar pra conectar, como que ela vai transformar a resposta em objeto e de que forma ela vai fazer algo de forma síncrona. Então, nesse momento, ela pode optar por bibliotecas que não existem no teu projeto, ela pode optar por algo defasado, ou talvez algo que tu não domine e que tu não vá conseguir depois explicar. Então, o que eu acho que seria um prompt eficaz aqui, por exemplo, né? Connect na API, utilize OK HTTP com retrofit para fazer o parse, use JSON e faça isso em uma função suspensa com coroutines, entendeu? Tipo assim, ó, tu diz o que tu quer que ela faça, porque tu sabe como que tu precisaria fazer. Tu só tá usando a inteligência artificial para ser mais eficiente, para produzir mais rápido aquele código. Mas tu não tá usando ela simplesmente para descobrir como faz. Tu sabe como faz e tu quer ser mais produtivo. Porque isso aqui não é mais produtivo. O que isso aqui vai causar é um código errado, um código que tu não vai entender, que não vai encaixar no teu projeto. E qual vai ser a tua resposta
resposta para isso aqui, um novo prompt. Então, se tu cair nesse loop aqui de não funcionou, cria um novo prompt para ver se agora ela te sugere algo novo, ao invés de tu deixar o teu prompt mais específico, é uma bandeira vermelha, tanto para um candidato, tanto para um colega de trabalho ou para ti mesmo. Tenta te corrigir nisso, tá? Quando o Stack Overflow chegou pela primeira vez há 15 anos, foi um grande avanço para muitos programadores. De repente, os programadores podiam compartilhar conhecimento sobre peculiaridades, bugs e melhores práticas, completo com código pronto para copiar e colar. Conheço muitos engenheiros que nos visitam várias vezes por dia. Esse recurso redirecionado mudou a forma como os programadores trabalham. Cara, isso aqui é fato. E uma coisa que eu falei até pro meu colega foi o seguinte, hoje a gente tá bloqueando a galera de usar a inteligência artificial em entrevistas. Na minha época, eu lembro que a gente bloqueava o candidato a usar o Stack Overflow. A gente falava, tu pode usar o Google, mas tu usa a documentação oficial. Tu não pode pegar uma resposta pronta no Stack Overflow. Tipo, olha só como a gente evolui. Hoje em dia é muito aceitável um candidato, eu me esqueci como é que usa aquela API, eu posso pesquisar no Google? O cara falar, pode, pesquisa no Google, quero ver como que tu faria na vida real, tá? Então tem dois tipos de entrevistador, aquele entrevistador que vai te falar, não, tu tem que saber isso de cor, que tá totalmente fora da realidade, porque ninguém sabe as coisas de cor no dia a dia, e outros entrevistadores vão falar, claro, procura, eu quero ver, na verdade, analisar como que tu resolve o teu problema e como que tu procura. Mas na época a gente até dizia pra não usar o Stack Overflow, e agora a gente tá discutindo se a gente deixa ou não os candidatos usarem inteligência artificial. Mas de fato o Stack Overflow mudou a vida dos programadores, de como eles trabalham aí há 15 anos atrás. E hoje eu poderia até dizer que a inteligência artificial mudou a minha vida, cara. Eu tô usando muito inteligência artificial. Não só no trabalho, tá? Mas eu uso também na minha vida pessoal aqui pra gerar conteúdo pra vocês. A única coisa que pra mim é um problema é que aqui na União Europeia, muitas funcionalidades de inteligência artificial são bloqueadas, cara. É um absurdo, meu. Deixa eu pegar uma coisa pra ti. Pera aí. Olha só isso. A Sarah me deu esses óculos aqui de presente, que é da Ray-Ban, com a Meta, tá? E é muito legal, cara. Ele tem uma função aqui que tu consegue gravar e também tem uma inteligência artificial embutida nele, que é a LLM da Meta, né? A Llama. O único problema, são dois problemas que eu tive ao ter esse óculos aqui. O primeiro deles foi fazer o setup, tá? Então, a Sarah comprou o óculos fora da Holanda, porque aqui na Holanda a venda dele é proibida por conta da câmera. Que quando tu começa a gravar, tem uma luz que fica piscando, só que aqui eles acham que essa luz não é brilhante o suficiente pra galera saber que tu tá gravando alguém, certo? Então, esse foi o primeiro desafio. Como que eu crio uma conta no aplicativo da Meta para conectar o óculos, e depois como que eu desbloqueio a inteligência artificial que é bloqueada em toda a Europa e na verdade estava em beta apenas nos Estados Unidos. Então, para fazer o setup eu precisei usar uma VPN, criar uma nova conta na Apple, usar uma VPN e fazer a configuração. Toda vez que eu quero usar a inteligência artificial desse óculos, ou por exemplo, o modelo de voz avançado do GPT no meu celular, ou no celular só que está disponível, eu preciso utilizar a VPN. E aí tu deve estar pensando, nossa, Lucas, que trabalheira, meu. Mas olha a volta que tu tem que fazer para poder usar uma inteligência artificial. Daí tu deve estar pensando, nossa, Lucas, que mão, né, cara, tá conectando a VPN, é a mesma coisa que a galera falava quando o Twitter ficou fora do ar. Eu não vou usar, é muita mão usar. Cara, é literalmente um clique. Pronto, tô conectado nos Estados Unidos. Então esse vídeo está sendo patrocinado pela NordVPN, que é a VPN que eu uso há anos, que me ajudou a ter acesso antecipado aí ao modelo de voz avançado do ChatGPT, ao modelo de inteligência artificial no meu óculos, a me sentir mais seguro numa rede pública de Wi-Fi. E sim, cara, eu sei. Hoje em dia tem muitos influenciadores que vendem o uso da VPN porque ele é necessário por motivos de segurança. E, cara, deixa eu até te falar a real, tá? Isso é bobagem. Hoje em dia todos os serviços são encriptados que tu usa. Man in the middle pode acontecer, né? Porém, os navegadores de hoje em dia já vão gritar na tua cara dizendo que a conexão não é segura. Só que, tipo assim, cara, a VPN não se trata só disso. Então, cara, eu sei que tu que é dev, tu que sabe de tecnologia, tu fica meio cético a escutar sobre VPN quando alguém fala que é por questões de segurança. Então, pra ti que é desenvolvedor, eu vejo a VPN como algo que é muito mais interessante por essas outras funcionalidades. Então, o fato de tu poder escolher da onde que tu quer acessar o serviço que tu vai acessar é a maior vantagem pra mim. Outra funcionalidade que eu uso, tá sempre habilitada, é o Dark Web Monitor. Eu já trabalhei com sistemas de monitoria de Dark Web e, cara, eu posso te dizer, os teus dados podem estar vazando lá, tuas credenciais. Basicamente, a galera usa Pastebin, vários sites pra fazer, digamos, a venda das tuas informações.
e a NordVPN monitora tudo isso na Dark Web, então sempre que uma credencial tua vazar ou alguma coisa do tipo, dados pessoais, a NordVPN te avisa. E mais uma coisa para ti que instala muito pacote, muita dependência, é detecção de malware, tá? Então, malware e links são todos cobertos, detectados. Então, assim, não é uma questão de, nossa, tu precisa assinar a NordVPN porque tu vai acessar o Wi-Fi no aeroporto. Eu sei que tu sabe, se tu tiver em HTTPS ou usando um navegador decente, provavelmente o man in the middle vai ser mais difícil de acontecer. Não impossível, né? Tem phishing que pode acontecer ainda, mas é muito mais difícil se tu sabe de tecnologia. Porém, essas outras funcionalidades é o que me faz querer assinar a NordVPN. E, cara, experimenta a NordVPN, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. Então baixa, faz o teste e vê como que tu usa ela, tá? Não esquece de conferir o link que tá aqui na descrição para ter acesso a uma oferta exclusiva da NordVPN que te dá 4 meses extras, com garantia de reembolso de 30 dias. Beleza? Agora a pergunta é como que eles construíram o Stack Overflow antes do Stack Overflow existir? Esse meme já foi muito mais poderoso, né? A outra mudança acontecendo agora, a menos que você tenha estado em coma no ano passado, você sabe que a inteligência artificial generativa tomou o mundo da programação e várias interfaces de chat e plugins estão gerando código que está indo para sistemas de produção. GitHub, Copilot, ChatGPT e mais deram aos desenvolvedores o poder do código quase que instantâneo. Mas qualquer um que pense que essas ferramentas podem torná-los super desenvolvedores de software da noite para o dia terá um rude despertar. Ser um codificador eficaz com uma ferramenta de geração de código ainda requer que você seja um codificador eficaz sem uma. As ferramentas de geração de código sem dúvida terão novas pessoas para o desenvolvimento de software. Trarão, né, novas pessoas para o desenvolvimento de software, mas elas ainda precisarão refazer o trabalho de entender o código que suas interfaces de bate-papo produzem. Então, como que o CodeGen pode melhorar a produtividade? Exatamente o que eu falei aqui, as ferramentas de CodeGen são treinadas com códigos existentes, né? Muito código existente. Elas sabem as maneiras como o código foi escrito e como ele resolveu problemas no passado. Então, se você estiver escrevendo algo que resolva problemas comuns, definições de tipos, conexões com banco de dados ou SDKs, definições de APIs, o CodeGen pode preparar isso facilmente. Há um conceito de algumas linguagens chamadas scaffolding. Você cria um modelo que os compiladores ou outros recursos de linguagem usam para criar código real. As ferramentas CodeGen são ótimas em scaffolding. Pedi à nossa ferramenta de IA interna um modelo que se conectasse a um banco de dados Postgres. Então aqui está o código que ela gerou. Normalmente você pesquisaria na web pela biblioteca de conexão para a sua linguagem de escolha, então copiaria e colaria o código de exemplo e o modificaria. Então aqui ele fala sobre como a IA serve como um copy-paste mais avançado, né? Pois ele adapta o código para colocar no seu problema específico. Cara, isso aqui, eu não sei se ele faz isso muito bem, não. Chega de mexer com várias variáveis e reescrever manualmente, o que muitas vezes introduz um bug quando esquecemos um parêntese de fechamento ou ponto e vírgula. Isso aqui é bobagem, né? Isso aqui, cara, erro por esquecer ponto e vírgula, se acontece, o teu problema não é a inteligência artificial, ou a falta da inteligência artificial. Se você sabe o que quer, o CodeGen pode ser um atalho. No blog acima, os desenvolvedores do Figma dizem que o CodeGen oferece maior alavancagem quando você o aplica de uma forma específica para sua equipe, empresa e fluxo de trabalho específicos. O CodeGen está fazendo trabalho de documentação e código de exemplo estruturado para construir código que se aplica à sua situação específica. Claro, a codificação nunca foi a parte difícil, são os requisitos. Isso aqui é um loop, né, muito grande. Para quem trabalha na área, vocês sabem que eu quero falar com isso, cara, porque normalmente tu tem um requisito, tá? E esse requisito ele tem que se encaixar no projeto existente, na tua code base. Então, como que funciona e por que eu acho que um PO, um PM ou um outro profissional analista de sistemas não substitui um programador ali no dia a dia? Porque, cara, o que acontece aqui é um ciclo de feedback, tá ligado? Onde a gente lê o requisito, a gente analisa o código e a gente vê que o requisito tá errado. Então atualiza o requisito, olha no código e assim vai até tu ter a lista de requisitos bem escrita. E isso, cara, anos na área, eu posso te dizer, é muito difícil tu chegar com requisitos prontos na primeira vez. Sério, o sonho do programador é ter um ticket com os requisitos bem escritos. E é por isso que eu acho que o programador que tem experiência no mercado é tão cético quando dizem
que a IA vai substituir o programador e o usuário final, ou PO, PM, vai usar a IA para criar o código. Porque, cara, o usuário nunca, alguém não técnico nunca sabe como encaixar o requisito no projeto existente. Nunca. Saber o que você quer do software de uma forma específica o suficiente para que o CodeGen possa criar o código é uma habilidade em si. Se você olhar meu exemplo acima, eu não tinha uma noção clara dos meus requisitos, nem mesmo qual linguagem usar. Em minhas conversas com amigos engenheiros, eles me disseram que pensar nos problemas até o ponto em que eles podem escrever prompts de CodeGen eficaz os ajuda a entender melhor seus próprios requisitos e o design necessário. Eles até têm scripts locais que os ajudam a escrever prompts mais eficazes antes de gastar dinheiro em ciclos de LLM. Pô, a galera tá em outro nível, né? Essas IAs podem fazer mais do que apenas criar código, elas também podem entendê-lo. Se você está tentando se atualizar em uma base de código, pode passar o código para o chatbot de IA e fazer com que ele diga como o código funciona. Se você não tem documentação confiável sobre o seu código interno, o CodeGen é um bom atalho. Depois de ter as respostas, você pode adicioná-las à sua base de conhecimento interna. Deixa eu pensar o que eu acho sobre isso aqui, cara. Eu acho que é melhor usar uma IA para isso do que não fazer isso, tá? Esse é o maior defeito que eu vejo quando os desenvolvedores mais iniciantes entram num projeto, é que eles tentam entender o projeto como um todo. Eles vão navegando pasta por pasta, tá ligado? Então, eu não sei se tu faz isso, mas quando tu entra num projeto e tu não tem muita experiência, é meio que instintivo de, tipo assim, eu preciso entender esse projeto, então eu vou abrir aqui as pastas do projeto e vou indo vendo o que tem dentro de cada uma, e aí eu vou classe por classe, e cara, tu só vai ficar perdido, confuso, e não pegar contextos de funcionalidades. Ao meu ver, como que tu deveria estudar um projeto. E é por isso que eu acho que talvez esse approach de dar o projeto para a IA e fazer ela te explicar não vai ser tão eficaz quanto a forma que eu faço para aprender sobre um projeto novo. Normalmente o que eu faço é o seguinte, cara. Digamos que eu tenha uma tela e dentro dessa tela tenha componentes, tá? O que eu faço normalmente é eu escolho uma funcionalidade. Tá? Eu quero aprender sobre essa funcionalidade do projeto. Aí eu começo pela interface, tá? Então, como é que eu vejo os dados? Da onde que vêm os dados? Então, a primeira coisa que eu faço é tentar observar o fluxo de dados que levou aquele componente estar sendo exibido na tela. Com esse fluxo de dados, tu consegue encontrar, por exemplo, o controller, ou tu consegue encontrar onde que está a lógica de navegação, a lógica de fluxos de dados, de mapeamentos de dados. E aí, quando tu encontra a lógica de mapeamentos de dados, tu consegue encontrar, por exemplo, a camada de serviço, né, Network Service. Tu consegue encontrar também, por exemplo, talvez um use case, se o projeto estiver utilizando aquele clean code padrão, um repository. Aí, com o repository, tu consegue, por exemplo, como é que a gente faz para buscar na base de dados? Que base de dados a gente utiliza? Que tabela está envolvida para mostrar esse componente aqui na tela? Então, normalmente é assim que eu faço. Eu entro no projeto, eu vejo uma funcionalidade e eu penso assim, eu quero entender como que essa funcionalidade funciona. Como que os requisitos que estão aqui estão sendo entregues. Outra coisa que eu faço, cara, tu vai pegar aquele componente, tu vai encontrar a linha de código daquele componente, tá? Encontrou a linha de código daquele componente ou as linhas de código, tu vai pegar e vai gerar um git blame. Então, tu vai rodar o comando do git, que é o git blame, e tu vai encontrar o hash do commit que fez aquela alteração no código. Encontrando o hash do commit que fez a alteração do código, tu consegue encontrar, por exemplo, o pull request. Encontrando o pull request, tu consegue encontrar o ticket. Encontrando o ticket, tu consegue encontrar quem desenvolveu aquilo, quem que escreveu os requisitos, screenshots, links para o Figma, para a equipe de design. E aí tu começa a entender o histórico daquele componente que está na tela. E eu sinto muito te dizer, mas a IA olhando o código do teu projeto e te explicando não vai te dar o overview, não vai te dar o conhecimento sobre aquela funcionalidade do que tu fazer o que eu tô te dizendo aqui, tá? Então, não, cara. Eu acho que é o seguinte, entre não fazer nada, entre não saber fazer isso aqui e não saber analisar o projeto e ir pasta por pasta olhando os arquivos, ok, vai lá e usa a inteligência artificial. É melhor do que nada. Vamos lá, mas as respostas das IA
não são totalmente confiáveis. Ser capaz de concluir um projeto de codificação mais rápido usando IA é ótimo, mas isso não resolve certos problemas e introduz outros novos espinhosos. Alucinações, aqui eles vão falar, né? Por esse motivo, os desenvolvedores têm sido lentos para confiar em chatbots de IA. Em nossa pesquisa de desenvolvedores de 2023, apenas 3% dos entrevistados confiavam muito na saída de ferramentas de IA. Não, hoje em dia esse número já cresceu muito, tá ligado? Então eu vou ignorar essa parte que tá defasada há 1 ano, né? Os ganhos reais virão da melhoria da organização como um todo, não apenas do código mais rápido. Automatize sempre que possível. Primeiro, eles estão procurando automatizar todos os processos manuais que puderem. Eles automatizam seu pipeline de entrega de software com um processo CI/CD eficaz que leva o código comprometido da construção à implantação com o mínimo de esforço. Compartilhe o conhecimento em toda a empresa. O Stack Overflow é um ótimo recurso de compartilhamento de conhecimento para perguntas gerais de codificação, mas para perguntas sobre uma base de código proprietária, os desenvolvedores precisam recorrer aos seus colegas de equipe. E é aqui que vai a grande falha dos juniors, né, de alguém que não tem muita experiência, e eu tô falando isso para te ajudar, que é não saber perguntar para a pessoa correta, tá ligado? Tu vai se tornar muito mais eficaz não sabendo utilizar a IA, cara, mas sabendo isso aqui, tá ligado? Então, o meu medo só é que vocês deleguem pra IA essas questões de como descobrir, como aprender sobre o projeto e esquecer de desenvolver essas habilidades aqui, porque no momento que tu delega pra IA, tu acaba não descobrindo como fazer isso aqui que eu tô te falando, tá ligado? Pessoas primeiro, tecnologia depois. Processos ruins são fáceis de detectar e vimos muitas pessoas reclamando sobre Scrum e Agile. Cara, imagina tu ter que fazer uma daily, cara. Ah, tá louco. Imagina tu ter que fazer uma daily, uma stand-up meeting, ficar de pé. Mas esses processos foram criados para melhorar a vida dos desenvolvedores. Então, organizações bem-sucedidas garantem que o processo funcione bem. Não que seja seguido rigidamente, né? Ou rigorosamente aqui. Empodere e não microgerencie. Por fim, organizações eficazes se concentram em permitir que seus desenvolvedores trabalhem, em vez de monitorá-los e microgerenciá-los. É aquela velha questão, né, cara? Quanto mais reunião tu tem no teu dia, menos pra resolver um problema, mais longe de resolver o problema tu tá ligado? E às vezes tem empresas que fazem reunião para ver a pauta da reunião para resolver o problema. E eu espero que tu entenda que uma reunião de 2 horas, na verdade, ela não ocupa 2 horas de um desenvolvedor, né? Ela ocupa no mínimo 3 horas, porque meia hora antes e meia hora depois, ele vai estar primeiro se preparando para a reunião mentalmente e depois se recuperando de estar numa reunião. Talvez porque muitos programadores são introvertidos, pode ser. Então, produtividade é mais do que código. Código mais rápido criado por ferramentas de IA pode ajudar indivíduos a serem mais produtivos, mas ganhos reais virão da melhoria de toda a sua organização. Você precisará saber o que está fazendo quando escreve código, seja manualmente ou por meio de CodeGen. Ou poderá estar fazendo mais mal do que... Eu acho que esse artigo, ele continua bem atualizado, embora seja de 2023. Um artigo bem atualizado, tirando ali a questão do percentual de quantos programadores confiam numa inteligência artificial. Eu acho que o número é muito maior do que 3% hoje em dia. Deixa eu ver se eu até acho aqui os dados atuais. Uau, cara, na verdade a gente tá confiando menos, meu. Aqui é o Stack Overflow Survey de 2023, tá? Vamos ver aqui. Precisão das ferramentas. Vemos desenvolvedores divididos sobre a sua confiança na precisão da saída da IA. Cerca de 42% confiam na precisão, enquanto 31% estão em cima do muro. Isso aqui em 2023, tá? Altamente confiável, 2,85%. Agora a pesquisa de 2024, desse ano. Altamente confiável, 2,7%. Então caiu, cara, 0,15 pontos aqui. Um pouco confiável, 39, e agora tá em 40, aí subiu. Nem confia, nem desconfia, 30%, agora caiu, vim para 26. Um pouco de desconfiança era 21%, agora subiu para 22. E altamente desconfiado era 5% e subiu para quase 8%, cara. Então, interessante, cara, em 1 ano a gente começou a ser mais céticos e a confiar menos na IA. Embora a IA tenha ficado mais inteligente, a gente confia ainda menos. Mas, comenta aí embaixo, cara.
Tu confia mais ou menos na inteligência artificial gerando o teu código do que o ano passado? Sim ou não? Comenta aí. Confio mais ou confio menos?